todos somos filhos de Deus? Muitos dizem, todos somos filhos de Deus. Mas será que a Bíblia, ao ler e estudar a Bíblia, esse livro santo, esse livro sagrado confirma isso? Vamos para a Bíblia, vamos ver o que ela diz? Veja isso, 1 João 3,10. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Opa! Existe uma separação entre ovelhas e bodes. Lembra do julgamento? Ovelhas e bodes? Vamos lá. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, quem não se converte para ser justificado por Jesus, na sequência, não é filho de Deus. A verdade é que todos somos criaturas de Deus, porque Ele nos criou, mas nem todos são filhos de Deus. Você pode chamar a Deus de Criador, você pode chamar Ele de Senhor, você pode chamá-lo de Pai até, mas só pode chamá-lo de Pai mesmo, de Pai Nosso, como diz a oração que o Mestre ensinou, depois da adoção espiritual por Cristo. E é aqui que começa a polêmica, mas eu quero deixar claro, biblicamente para você, que nem todos são filhos de Deus. Em Efésios, capítulo 1 e o versículo 5, isso aqui é muito claro com relação a essa adoção. Efésios 1:5, em amor Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, quem não passa por Jesus não é adotado. Porque ninguém nasce filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus, a não ser os inocentes. Mas depois que chega a uma série, depois que sai da inocência, aí é outra história, é outro campo. Então, entenda, ninguém nasce filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Entenda que antes de aceitar a Cristo, a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Olha do que nós éramos filhos, da ira. Efésios 2, verso 3. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Jesus foi ainda mais claro aos fariseus, e aqui é a parte mais pesada da Bíblia, que muitos talvez não vão acreditar que está escrito isso. Então leia lá em João. É o 4º livro do Novo Testamento, capítulo 8, versículo 44, João 8, 44. Jesus dizendo para aqueles que não queriam aceitá-lo como Salvador, como Senhor e como Deus. Ele diz para eles assim, vocês têm por pai ao diabo e quereis fazer a vontade dele. Vocês fazem a vontade dele. João 8, 44, vocês têm por pai ao diabo. Ele disse àqueles homens. Mas a boa notícia está também no livro de João, o capítulo 1 e o verso 12. Veja como Deus é lindo. A todos quantos o receberam, a Jesus, que receberam a Jesus, aceitaram a Jesus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, não eram, foram feitos filhos de Deus ao que creem no nome de Jesus. João 1,12. Você é filho de Deus ou filho da desobediência? Você é filho de Deus ou filho do diabo? Pesado, né? Mas a esperança para você se tornar um filho de Deus, ser adotado por Jesus. Pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela fé em Jesus, pela vida entregue a Jesus, pelo arrependimento de pecados por Jesus. A Bíblia fala dos filhos da desobediência. Efésios 5:6. São aqueles que rejeitam a vontade de Deus e preferem viver nas vontades da sua carne, nos seus próprios desejos, no pecado e no mundo. Esses são aqueles que não querem ser, voluntariamente, eles não querem ser filhos de Deus. Mas os que aceitam a Cristo e são adotados, pagam um preço. Não é fácil assim. Os filhos de Deus, eles renunciam o pecado, eles rejeitam o pecado, eles guerreiam contra o pecado, contra as suas próprias vontades. Isso é ser filho de Deus. Lutam contra as tentações do diabo. Isso é ser filho de Deus. Negam os desejos da carne. Isso é ser filho de Deus. Vencem os prazeres imorais do mundo. Isto é ser filho de Deus. Romanos 8,15 diz, recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Chamamos a Deus de nosso Pai, porque fomos agora que aceitamos a Jesus como Salvador, de Pai. Chamamos a Ele de Pai, mediante Cristo Jesus. Quando isso acontece, o Espírito Santo entra em você. O reino de Deus passa a habitar em você. O seu nome é escrito no livro da vida, Apocalipse 20:10. E o que um filho de Deus recebe? O que é que ele recebe? Justiça. É justificado, como eu disse antes. Ele recebe, pela justificação, paz e alegria do Espírito Santo. Romanos 14:17. O alimento, nós como filhos de Deus recebemos o alimento da palavra de Deus. Mateus 4:4. Nós recebemos como filhos de Deus proteção do Pai. Salmo 91, versículo 1. Como filho de Deus recebemos o perdão que é garantido por Cristo. 1 João 1:9. Libertação também dos demônios, de todos os pactos antigos, de tudo que foi enviado a nós de maldição, que praticamos e recebemos por causa dos nossos pecados. Nós somos livres do diabo e do seu domínio. Somos livres dos pecados que antes dominavam a nossa vida. Sabe onde está escrito isso? João 8:36. E quanto mais o filho obedece, mais parecido fica com o Pai. Em 1 João 3,2 diz assim, agora somos filhos de Deus, agora, e quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Mas
Atenção, meus irmãos, atenção. Quem obedece ao pecado mostra qual é o seu verdadeiro pai. Isso aqui é pesado, mas cura. 1 João 3,10. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é filho de Deus, não é de Deus. Mas se você ainda está indeciso e quer viver na desobediência, você pode até chamar Deus de pai, eu repito isso, mas ele não te reconhece como filho por conta da sua desobediência e por conta da sua indecisão. Por você não aceitar a adoção de filho pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não aceitar o sangue de Jesus para te purificar de todo pecado. Em Mateus 7,21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Olha aí a separação. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Olha aí um segredinho para você. Quando você obedece a Deus, o diabo é obrigado a dizer: esse crente aí, ele é a cara do pai dele. Se parece com Deus, porque obedece o pai. Ele é a cara do pai. Mas quando alguém vive no pecado e desobedece a Bíblia, Deus diz: esse é a cara do pai dele, o diabo. Porque obedece o seu pai aqui da terra, o diabo. Então, o espírito do diabo, não é isso? Então, eu te convido, pare de viver como filho da desobediência. Receba a adoção de filho pelo sangue de Jesus. Assine com o arrependimento o contrato da sua nova identidade de filho de Deus. Diga agora, com fé, e se entregue. Diga: Pai nosso, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida. E então, com autoridade, você pode afirmar: eu não sou órfão, nem filho do diabo, nem filho da desobediência, nem filho da ira. Diga nos comentários: fui adotado pelo sacrifício de Jesus. Diga isso nos comentários, porque um dia Jesus nos comprou e por isso somos filhos do Deus vivo. Me segue para ver mais vídeos e compartilha, você que agora é filho de Deus. Deus te abençoe.